Olá, mamãe. Aqui é a doutora Lídia Loenert, dentista. Já aconteceu com você levar seu filho no médico ou no dentista e ele explicar para você o que está acontecendo ali, usando vários termos técnicos ou mesmo termos assim, não tão complexos, mas você não conseguir entender muito bem? E aí você chegar em casa e não saber explicar novamente o que está acontecendo, porque você esqueceu uma palavra ou porque você não entendeu muito bem daquele assunto? Pois é, isso é uma coisa muito comum que eu observo aqui no meu consultório. Muitos pais ou mesmo adultos chegam vindo de outros colegas e falam assim: ah, eu não entendi nada o que o dentista falou, eu não entendi muito bem o que o médico disse, então eu queria que você me explicasse melhor. E às vezes a gente explica e a pessoa às vezes acaba ainda não entendendo. Pois é, o profissional está tão habituado às vezes, né, com aquele dia a dia da saúde, dos processos biológicos que acontecem, que ele acaba usando termos técnicos e você não entende e ele acaba esquecendo de perguntar e às vezes a gente também fica constrangido e acaba não perguntando, não é mesmo? Mas a minha ideia aqui é justamente resolver esse seu problema. A minha ideia é te trazer aqui informação para que você aprenda a cuidar dos dentes do seu filho melhor, porque você entenda o que está acontecendo realmente ali, aprenda mais sobre saúde bucal e assim possa fazer com que seus filhos tenham dentes mais saudáveis, mais bonitos, né, gastando muito menos tempo, né, e evitando coisas tão desagradáveis que é um motorzinho, uma anestesia, coisas que tudo que puder evitar ali e gerar mais saúde, isso é um ganho que não tem preço. E isso não significa que você não vai confiar ali, né? Deixar de confiar no dentista que você já leva o seu filho, ou mesmo que vai ter que fazer uma faculdade de odontologia. Não, o que eu quero é que você aprenda o mínimo, o essencial, para que você mesmo possa perceber quando o seu filho tem um dente que está começando uma cárie, quando tem ali uma gengiva inflamada, uma gengivite, que você consiga então tanto aprender os termos, como aprender o que está acontecendo ali, para poder agir antes que um mal maior ali aconteça. Durante esses meus 25 anos de odontologia, eu percebo que as mães que se interessam em aprender sobre o que está acontecendo realmente com os dentes dos seus filhos, elas têm aí um resultado a longo prazo muito melhor. Filhos que têm dentes perfeitos, dentes saudáveis, e isso eu vejo até mesmo nas minhas auxiliares. Algumas entravam assim, né, já com cáries, com os filhos com cáries também, e na medida em que elas iam aprendendo o que estava acontecendo, o que vinha a ser a cárie, o que vinha a ser a gengivite, o que vinha a ser a doença periodontal, elas conseguiam evitar aquilo que acontecesse nelas e também nos seus filhos. E às vezes elas ficavam assim, nossa, até bravas, porque, nossa, apareceu aqui uma manchinha branca, como que pode essa carizinha aqui tá começando? Porque elas estavam ali mesmo em casa, olhando, prevenindo e usando todo aquele conhecimento que elas estavam adquirindo ali para a prevenção da saúde bucal dos seus filhos. E como que elas ficavam contentes, né, ao ver que depois ali de alguns anos elas já não tinham mais aqueles problemas de antes, né, aquela cárie que sempre aparecia ou nelas ou mesmo nos filhos já não estava acontecendo mais, porque elas realmente aprenderam. E quando você aprende, você realmente consegue prevenir a cárie, a doença de gengiva e tantos outros problemas bucais de saúde bucal. À medida em que você se previne, você consegue evitar. Isso não significa só escovar o dente e passar fio dental. Tem vários outros detalhes que eu quero conversar com você que vão fazer com que você consiga evitar outras doenças bucais. E talvez você esteja pensando que é muito difícil, né, aprender, porque as palavras são complicadas, porque você não entende nada disso, deixa isso para o dentista. Eu quero te dizer que não, que é muito simples aprender, basta você estar disposta, você deve aprender. Eu acho que isso é um dever nosso, né, como pai, como mãe, aprender a prevenir as doenças dos nossos filhos e dos nossos familiares.
Eu vou te explicar, por exemplo, assim, como uma coisa que é simples e que é muito importante você ver. Às vezes eu recebo crianças aqui que vêm com os dentes todos cheios de placa bacteriana. E a gente ouve, às vezes o profissional fala, tem que remover toda a placa. E o que vem a ser placa, né? Placa, né? Não sei se você já viu um meme que aparece nas plaquinhas assim, o garotinho pensando, placa, placa, o que será que é aquilo, né? Placa para onde? E na verdade, placa são muitas bactérias, uma em cima da outra, né? Bactérias são bichinhos muito pequenininhos, micro-organismos, junto com resíduos alimentares, eles vão se acumulando ao redor do dente, eles se fixam ali no dente. O dente tem uma superfície que faz com que a sujeirinha fique ali grudada e vai formando uma crostinha ali. Essa crostinha se chama placa bacteriana. E essa placa bacteriana, esse acúmulo, né, essa cidade de bactérias, que nem eu brinco, né, a família toda ali instalada, ela solta um ácido. Ela vai ali se reproduzindo através do resíduo de alimento que fica, que a pessoa come, não limpa bem, não higieniza. Ela vai se reproduzindo e ela vai soltando um ácido. E esse ácido corrói a superfície do dente. E o princípio da cárie está justamente na corrosão do ácido ali sobre o dente. E quanto mais essa placa bacteriana fica, quanto mais ela fica aderida ali, ela fica mais difícil de tirar. Então ela vai formando uma crosta mais aderida, mais dura, e às vezes a escova só não é suficiente para tirar. Aí sim você vai precisar levar o seu filho ao dentista ou mesmo você, se isso daqui já tiver muito aderido, né, muito grudado na superfície. Então, essa placa mais firme, mais aderida, ela já é uma placa ali de uns 5, 6 dias, ela começa já a ficar bem difícil de remover. Então, precisa escovar com uma intensidade maior, ficar um pouco mais de tempo com a escova em cada dente. E se a pessoa tem uma tendência ali a formar muito cálcio na saliva, uma calcificação maior, esta placa bacteriana vira o tártaro. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Tem muito tártaro, tem que remover o tártaro. O que é o tártaro? O tártaro é a calcificação dessa sujeirinha, né? Aonde você não limpar, aonde a criança ali não remover o resíduo, ele vai endurecer, vai formar uma pedrinha, uma crostinha, e isso daí aí realmente não sai com a escova, realmente precisa do profissional para tirar. Não é normal, muitas vezes as crianças não têm tártaro, elas vão começar a ter quando elas começam a ficar mais velhas. Embora algumas crianças apresentam também essa calcificação, mas é mais normal tem em adultos, né? Criança normalmente tem a placa bacteriana acumulada no dente e forma então a gengivite. E a gengivite, toda it, é uma inflamação. Uma inflamação por quê? Porque essas bactérias que estão sobre o dente, elas são bichinhos, são micro-organismos. Então imagina você ter várias bactérias, vários até fungos tem ali também, acumulados, né, sobre a superfície ali, e o corpo tenta reagir para remover isso daí, para tirar. Então formam ali um monte de células sanguíneas, um monte de guerreirinhos vão ali tentar matar aquelas bactérias. E nisso, aquela região fica inchada, aquela região fica vermelha, forma ali vários vasos sanguíneos, que são as ruazinhas por onde essas células vão chegar para matar essas bactérias. Só que às vezes elas não conseguem, porque é tanta bactéria, tanta, que não consegue matar tudo aquilo lá. Então, aquela gengiva vai ficando mais inchada, mais vermelha, e ela sangra com facilidade. Então, isso vem a ser a gengivite. Muito fácil de evitar, muito fácil de prevenir. Basta escovar mais aquela região, vai sangrar mesmo no começo, mas vai removendo, então, mesmo que sangre, às vezes a gente fica preocupado porque tá sangrando, né, fica com medo ali, mas pode escovar um pouco mais, passar o fio dental, que essa gengiva, então, na medida em que você tira essa placa bacteriana que tá acumulada ali, ela vai, então, sarando e vai ficando bem bonita, murchinha de novo, a gengiva com saúde, ela é uma gengiva assim, um rosa bem clarinho, lembra, parece casca de laranja.
enquanto que a gengiva doente, né, a gengiva inflamada, ela é inchada, vermelha, ela sangra com facilidade. Então veja só que você já aprendeu aí o que vem a ser a placa bacteriana e a gengivite. Dá uma olhada depois se você não está com a sua gengiva inflamada, se seu filho está com a gengiva inflamada. Pega uma escova bem macia e vai passar várias vezes ali em volta do dente até remover toda aquela placa bacteriana. Como eu falei, não tenha medo, porque às vezes sangra e a gente fica preocupado. Eu escuto assim, eu não passo fio dental, porque quando eu passo fio dental, meu dente sangra, minha gengiva sangra, então minha gengiva é muito sensível, então eu não vou passar. E é justamente o contrário, a sua gengiva, a gengiva do seu filho está sangrando porque ela está ali tentando remover aquelas bactérias que você não está conseguindo tirar. Então, né, ele pensa assim, se você não tirar, eu vou dar um jeito de tirar. Então começa a inflamar, começa a ficar toda aquela situação ali, a ponto que quando em casos muito graves, o dente chega a ficar mole e até a sair da boca. Então, não sei se você já ouviu uma história assim dos antigos que às vezes falavam, né? Ou você já teve algum familiar com essa infelicidade de dizer assim, o meu dente deu uma doença e amoleceu todos os dentes e o dente saía até na mão. Olha que horror, né? E essa daí o que vem a ser? É uma doença já de gengiva bem mais grave, a ponto do corpo tentar expulsar aquele dente, porque já que a pessoa não tirava aquele tártaro, já que ela não tirava aquele resíduo de placa toda acumulada ali, o corpo pensa assim, bom, se você não remover isso aqui, eu vou remover por conta, então eu vou destruir tudo aqui, todo esse osso, e esse dente acabava ficando mole e até ali saindo na mão. Então que isso não nos aconteça nunca mais, por favor, porque realmente é muito triste perder um dente por uma situação assim. Mas enfim, para que então não chegamos a esse ponto, escovar e passar fio dental, mesmo que sangre ali, não tenha medo, né? Se os dentes ainda não chegaram num ponto tão grave desse jeito, uma gengivite é muito fácil de curar. Em 3 a 4 dias, você escovando com uma escova macia, passando o fio dental, toda essa inflamação ela desaparece e a gengiva volta a ficar saudável. Ao mesmo tempo, se você fica ali mais 3, 4 dias sem limpar aquele lugar, ela inflama novamente e volta a inchar, e então você tem de novo a gengivite ali instalada. É interessante que a gengivite ela não é uma doença que dói. Muitas vezes a pessoa só sente dor na hora que você vai mexer, mas ela não é uma dor espontânea, assim, eu tô com a minha gengiva doendo. Muitas pessoas não sentem, né? O nosso corpo é muito inteligente e como essa região da boca ela é essencial para que a gente mastigue, para que a gente coma os alimentos, então ali a gente suporta bem, a gente nem percebe que tá doendo ali aquela parte do nosso corpo. Ao passo que se você tem, né, uma inflamação no braço, no dedo, em algum lugar, nossa, parece que tá sempre doendo, e tá te chamando um alerta de que tem alguma coisa errada. Mas na boca não é bem assim. Então, às vezes passa desapercebido, aquela gengiva inflamada fica ali tempos e só vai realmente doer quando já tá muito grave. Por isso a importância da gente conhecer, da gente olhar e saber perceber na boca dos nossos filhos quando eles já têm uma gengivite, quando nós já temos uma gengivite, né? Lembrando que como a doença cárie, ela é uma doença contagiosa, se você cuida dos seus dentes, você não está transmitindo para o seu filho também a doença. Mas também existe aquela questão, talvez você esteja pensando aí, mas tem coisas que eu não tenho jeito, né? Será que eu tenho que aprender mesmo? Porque tem coisas que eu não vou conseguir evitar, eu vou sempre estar na dependência do profissional, por exemplo, um dente que nasce torto. Como que eu vou evitar que o dente nasça torto? Eu vou te dizer assim que é possível evitar um pouco do mau posicionamento dos dentes. Por exemplo, a amamentação. A criança que mama no peito, ela tem um desenvolvimento da arcada, né? Então, aqui a mandíbula e aqui a maxila, ela tem um desenvolvimento dessa parte superior muito favorecida. A amamentação, ela ajuda muito a desenvolver as arcadas. Então, geralmente a criança que não mamou no peito, que não fez todo aquele esforço
de amamentação, que ela não fez aquele exercício, ela tende a ter uma mandíbula que não cresceu adequadamente, uma maxila que não cresceu. E se ela mamou direitinho, aquela maxila vai se desenvolver, vai crescer bem, os dentes vão caber ali. E as chances desse dente vir torto diminuem. Claro que não significa que não vai vir torto, mas diminui bastante e você já tem um problema a menos aí para resolver. Eu sei que amamentar no peito às vezes é uma coisa muito complicada, tem muitas mães que não conseguem, né? E acabam então que essa criança, com a necessidade que ela tem de sugar, ela acaba então pegando a chupeta. E temos aí agora um outro problema de posicionamento de dentes, porque a criança então agora chupa a chupeta ou chupa o dedo. E isso também vejo como o conhecimento é importante, né? Existe o uso consciente da chupeta. A criança que usa a chupeta o dia inteiro ou mamadeira o tempo todo, ela vai realmente ter uma chance maior de ter os seus dentes tortos. Mas o uso consciente da chupeta faz com que essa criança então tenha ali a sua necessidade de sugar, ou ela se sinta até mais acalmada, se sinta mais ali acalentada quando usa a chupeta, mas não o dia inteiro. Usa apenas para dormir, usa próximo da hora de dormir, a mãe vai e tira quando essa criança já dormiu. Então, aí também a importância que eu digo para você, de conhecer o quanto que os fatores aí do dia a dia vão envolver para levar a ter saúde ou a perder saúde. E talvez você esteja pensando assim, mas essas informações todas eu acho na internet, eu não precisaria, né, saber tudo isso, né, por que eu tenho que saber? E se você já teve a oportunidade de buscar na internet alguma informação de saúde, às vezes a gente acaba ficando até mais preocupado, né? Porque tem tanta informação e você não sabe, nossa, será que eu já tô tão grave assim? Será que não tô? Será que é isso? Será que é aquilo? E você começa a ficar cheio de informações sem conseguir ter certeza se aquele é o seu caso. Então, aí mais uma vez, né, tentando aí te mostrar para você a importância de você aprender sobre prevenção, aprender sobre saúde bucal, para você poder cuidar da forma adequada. Embora existam muitas informações, as informações elas vêm assim como um turbilhão e você acaba ficando perdido se você não conhece exatamente ali do que está acontecendo na boquinha do seu filho. Por exemplo, começa uma situação muito comum. Aos 6 anos de idade nasce o primeiro molar permanente. Esse é um dente que nasce na boca antes de ter caído qualquer dentinho de leite, nasce esse dente permanente. E às vezes a criança fica muito incomodada, a criança fica até em um estado febril, porque aquele dentinho ali está nascendo. E às vezes os pais pensam que esse leite é um dente ainda de leite. Então, não se preocupa tanto, porque vai cair mesmo, e esse dente não cai. Então, o primeiro molar permanente nasce aos 6 anos, ele é um dente que ele vai guiar o desenvolvimento de todos os outros dentes. Todos os outros dentes permanentes vão nascer direcionados pela posição do primeiro molar permanente, que nasce aos 6 anos de idade. Então ele precisa ser mais escovado, ele precisa ter mais atenção ainda, né? E eu já cheguei a receber, né, às vezes até tanto no pediatra como aqui no consultório, que tá doendo muito, o que será que tá acontecendo? Será que tá com uma cárie? E você vai ver lá, é apenas o primeiro molar permanente que tá nascendo. Ou então casos piores, né, aquele dente primeiro molar permanente tá com uma cárie enorme. Mas esse dente não vai cair? Não, esse dente não vai cair. E esse dente ainda cariado, com uma cárie tão funda, precisa fazer canal. Puxa vida, uma criança de 7 anos de idade tendo que fazer um tratamento de canal porque os pais não sabiam que esse dente era permanente. Então veja a importância de você conhecer e você prevenir a doença cárie nos dentes do seu filho para que ele não chegue num estado assim tão grave. E nessa questão de nascimento dos dentes permanentes, olha que interessante. O primeiro molar permanente nasce com 6 anos. O segundo molar permanente, que é o segundo dente grandão, né? Eu falei do dente, mas não mostrei para você.
Então, o primeiro molar permanente é esse dentão grandão, né? Essa panelona aqui, que antigamente falava assim, ah, eu tenho uma cárie assim lá naquela panelona. Não sei se você já ouviu esse termo. Então, fica aquele buraco enorme aqui, né? Então, esse dente aqui, ele nasce com 6 anos de idade, o primeiro molar. O segundo molar, que é um outro dente desse tamanhão que nasce atrás, nasce aos 12 anos de idade. Então, aos 6, mais 6, 12 anos de idade. E o dente do siso, que é o terceiro molar, nasce aos 18 anos de idade. Então, de 6 em 6 anos, você vai tendo aí o nascimento dos molares até completar totalmente aos 18 anos de idade. Bom, e agora vamos a uma experiência para que você consiga enxergar onde está a placa bacteriana. Existe um produto em odontologia, né, que chama evidenciador de placa, mas isso é só o dentista que tem. Então, que serve para quê? Para mostrar onde tem a placa bacteriana no dente. Então, a gente cora o dente, ele fica todo ali vermelho, e onde estiver sujinho vai aparecer, então você vai poder ali remover com a escova de dente. Existe uma forma caseira de fazer isso, que é com um corante alimentar. Então eu comprei aqui um corante alimentar, um corante vermelho, que você pode adquirir nessas casas que vendem produtos para fazer doces, cuidado para não se empolgar, né, com os doces todos que tem lá. Então você vai comprar lá o corante alimentar. Então você vai colocar o corante no copinho, cuidado que esses corantes mancham a roupa, né, fazer ele no banheiro. Coloca um pouquinho só, não precisa ser muito, tá? E aí você vai pegar um pincel e você vai passar nos dentes esse corante com um pincel, tá? Então todo lugar que tiver ali com resíduo, com placa bacteriana, ele vai manchar. Quanto mais velha for a placa, mais vermelho, mais rosinha vai ficar. Aqui, eu confesso para vocês que eu não fiquei sem escovar o dente em muitos dias, não consegui. Deixei um lugarzinho ou outro só, para ver se a gente conseguia fazer a experiência, porque eu atendi ontem, né, e achei legal. Mas vamos ver se vai dar para ver alguma coisa aqui. Pintando aqui, você vai lá, pinta tudo. Deixa um instantinho e depois você vai então bochechar, né? No caso do seu filho ou você mesmo para fazer junto com ele. Ospe o excesso de água ali e vamos olhar aonde que ficou manchado. Quanto mais manchado tiver, quanto mais escuro tiver, mais placa tem. Bom, confesso para vocês que eu deveria ter ficado alguns dias sem escovar o dente, mas eu não consegui. Então eu não passei fio dental em alguns lugares, então vai dar para perceber melhor, né, aonde que tem placa foi onde eu não passei o fio dental. Eu vou chegar mais pertinho aqui para você ver. Ó, se você olhar bem aqui assim, nesses cantinhos aqui, ficou um rosa mais escuro, né? Ficou um pink ali. Dá para você ver melhor aí, né? Se você olhar. Então, esses lugares aqui tem placa bacteriana e precisa, então, olha aqui embaixo também, né? Onde eu não passei o fio. E nesses lugares, então, precisa caprichar mais na escova para remover toda essa placa que tá ali. Porque se isso ficar ali acumulado, vai gerar uma cárie. E veja assim, né? Eu nem fiquei sem passar o fio dental muitos dias. Eu fiquei sem passar o fio dental 2 dias nessa região aqui. Aqui no fundo nem aguentei muito tempo, né? E já ficou a placa aqui formada. Então imagina vários dias essa mancha sobre os dentes, né? Essa placa sobre os dentes, o que que vai acontecer? Depois, para tirar o corante, basta você escovar o dente com uma escova macia. E aí então vai sair toda essa mancha aqui, né? E a ideia é fazer o quê? A ideia é que você oriente seu filho para que ele remova toda a sujeirinha. Acredito que você não deve usar isso com uma frequência muito grande, né? Porque vai que acaba engolindo, não é a ideia. Deixa eu passar em mais um lugarzinho aqui para ver se a gente consegue ver algum outro ponto. Então, na região onde eu não passei o fio dental, e quanto mais escura a mancha, mais
tempo mais velha é essa placa bacteriana, e aí então a criança vai escovar o dente até tirar tudo isso. Se seu filho aí colaborar, é legal, uma vez por semana, vocês podem até fazer aí um campeonato para ver quem que fica com o dente mais limpo, né? Um antes e depois, né? Passar o produto aí antes de escovar, depois escova e passa de novo e vê como que ficou, se ficou bem escovadinho ou não. Vai ser uma brincadeira bem legal aí para fazer, estimular a criançada e até, porque não, os adultos, né? A escovar o dente melhor. Veja quanta coisa importante eu passei aqui para você nesse vídeo, né? Um breve vídeo. Veja quanta coisa importante a gente aprendeu aqui e quanta coisa mais tem para aprender para ajudar a prevenir doenças bucais, para que seus filhos tenham os dentes perfeitos, bonitos, saudáveis ao longo de toda uma vida. Para que você não ouça aquela frase que eu sempre ouço aqui no consultório, que fala assim: meus pais não cuidaram, meus pais não sabiam, então meus dentes estragaram todos, né? A gente ouve isso daquele tempo, né? Naquele tempo meus pais não sabiam, mas atualmente as crianças têm ficado tanto ali na internet, têm ficado tanto, tão fixadas num lugar só, e sem, com uma alimentação ali muitas vezes pastosa, os pais trabalhando muito e sem poder dar aquela atenção, e essa geração precisa que você olhe, que você cuide. Infelizmente é trabalhoso, requer aí dedicação, mas é uma coisa que vai gerar um fruto que é para toda uma vida, né? Uns dentes lindos, bonitos. Eles não são dentes de ouro, eles não são dentes de diamante. Os dentes saudáveis, sem doença, que são os dentes bonitos. A gente não consegue enfeitar mais, a gente tem que deixar eles com saúde, e aí sim você vai ter um resultado que é para toda uma vida, que seu filho vai agradecer com certeza toda essa dedicação que você teve. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, faz seu comentário, deixa aí sua dúvida para que eu possa te trazer mais informação sobre saúde bucal, prevenção, que você seja aí uma mãe que é um exemplo para toda a sua família, né, e para os seus filhos. Obrigada e eu te vejo aí no próximo vídeo.